Dorgas? Vamos falar de Dorgas hoje? Sim, muitas Dorgas? horas. Gosto. Quer dizer, oi? Que? Tem gente aqui, Quilo, né? é porque é domingo, o pessoal, vizinhos, né? O pessoal, é difícil aqui, a área hospitalar. A gente, o povo gritando na rua. Lembra que a gente tinha combinado? Bom dia, todo mundo, pessoal Bom de casa. Bom dia, dia, seja pessoal. bem-vinda. Café, todo mundo café. O nosso copo Yes. de hoje é o do Mercado de Natal de Hamburgo. Dá licença. Ai, isso é muito É, fresco, hein? O ai, meu é o eu, de uma letra de música aqui, ó. Letra de música, canta, socorro, canta não pra estou nós. sentindo nada, nada. Tum, tum, tum. Pois é. Bom dia, Lu. Ah, Lembra que a gente tinha combinado de começar uh-uh. com dependências e depois falar de memória? Eu quero trocar. Por quê? Gostaria de falar primeiro de memória, ou Pra gente se seja, lembrar. porque senão a gente esquece por causa das dorgas, do vizinho que não tem nada a ver comigo, que eu não faço essas coisas, não. Porque, Aham. seguinte, para as pessoas que estão entrando agora aí, enquanto o pessoal vai entrando ainda, estamos no canal do Heitor, mas quem manda aqui sou eu. Empieza el matriarcado. Hã? Hã? Casa de papel? Alguém? Alguém? Sou em Nairobi. Como é que ela fala, professor? Sou em Nairobi. E agora empieza el matriarcado. Eita, é muito Vamos doidinho. acordando. O café. Tu tava falando sobre trocar a ordem das perguntas. Exatamente. Fala, homem mormaço. Porque. Sabe por quê? Porque dependência, a gente recebeu muitas perguntas Ah, sensacionais sim. e a Isso é maior legal. parte delas, eu tô com elas abertas aqui, a maior Uhum. parte delas circula em torno da dependência, para os dois lados, tanto o medo de começar e depois não conseguir largar, quanto que É porque o eu tenho o meu primo, quanto o homem mormaço, aí, ele... Depois eu explico. ah, tá. Ok. Ou não, a gente não tem que entender todas. Aliás. Então, para o pessoal, para as pessoas poderem entender o que aconteceu. Nesses últimos dias, a gente pediu que quem tivesse perguntas relacionadas a fármacos e psicoterapia e a junção dessas duas coisas, ou enfim, ou perguntas, dúvidas, né, gerais, ou então medo, se pessoal que tem medo de tomar remédio e tal, por que teriam medo? Enfim, e aí a gente recebeu muitas e muitas perguntas e ponderações importantes que a gente separou em temas centrais, clusters, e aí foram, creio que, 5 temas assim centrais, sendo que dependência, medo, né, de viciar e não conseguir parar e tudo mais, e a questão da memória, de interferir no funcionamento natural, digamos, e saudável do cérebro, foram as que mais foram os temas que mais apareceram. Só que os outros temas também são muito interessantes e muito importantes. Então, eu e o Heitor pensamos em fazer o seguinte, não é, Heitor? Uhum. Nós pensamos em fazer o seguinte, a gente vai hoje no tempo que a gente tem, que é 1 hora para falar sobre esses temas, a gente vai pegar memória e dependência, e os outros a gente vai responder em vídeos. Então, logo depois da live a gente vai continuar o nosso papo, porque é domingo e aí a gente papeia mesmo. E aí a gente vai respondendo, gravando, e depois o nosso editor, porque agora a gente tem um editor. Porque nós somos... Valeu, Gão! Aí corta os videozinhos e vai soltando as perguntas e as respostas, para nenhuma pergunta ficar sem resposta, porque elas foram todas muito legais, certo? Certo.
Então, resumindo, tem Certo. pergunta pra caramba, tem muito mais do que pra lá uma live, a gente vai ter que fazer vídeos depois da live. A gente vai falar primeiro de É, dependência para depois falar de memória. não. Primeiro de memória para depois falar de dependência. Tá, Ai, meu Deus, eu não consigo trabalhar desse jeito, não dá. Não dá, não dá, não dá. Chama o meu manager. Cadê? As pessoas, não vai dar. Deixa eu quer ser ajeitar a essa luz Karen aqui. agora. Karen, que Karen? Tu quer ser a Karen e falar com o manager agora. Que Karen? Porra, nem tu entendeu essa? Tá, depois eu explico. Quem que é Karen? É uma personagem que foi criada é, na cultura urbana norte-americana. Geralmente é Ah, alguma mulher que sempre pede pra falar com hum, o. Sempre pede sim, pra do falar cabelinho com. do Isso, supermercado. Aham. isso. Pede pra falar com o manager. É isso. I need to talk to the man. I'm gonna have to talk to the manager, please. Can you please call your manager because I'm not taking this, you know. Assim. Oh, já Você vivi arruma isso aí. pra caramba. Então, Diga. vamos começar? A gente tem Vamos. que contar quem que a gente. Ah, o nosso editor entrou. Opa, Agora a agora gente tem que sim, se ufa. comportar. Comporta aí. Fala direito. Pronuncia as palavras. Tem que bater palma? Ah, é, né? Ele me explicou que tem que ser um de cada vez, tá? Não pode ser os dois juntos, não. Bem, pro pessoal, acho que deu tempo, né, de todo mundo entrar. Eu sou a doutora Ananda Gauzzi, psicóloga clínica, especializada em trauma. E trauma não é só coisa grande, tsunami, catástrofe. Trauma é o jeito que a gente interpreta as situações que ficam emperradas ou que emperram as pessoas, os stuck points das pessoas na vida. Mas isso é um assunto para outra live e provavelmente para minha sessão de terapia. É... É, você tá precisando mesmo. Não tô. Eu sou Cara, o eu já doutor tomei Heitor. 4 cafés hoje, desculpa, vai. É? Eita. Doutor É. Heitor, médico neurologista, com área de atuação em neurologia cognitiva e do comportamento e distúrbios do movimento, CRM 15013-DF. E vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue diminuir as dúvidas das pessoas. Tem que Realmente falar o foi muito CRP? legal. Não, é só o CRM que tem essa coisa, essa regra que tem que falar. É Oh, muito, muito que doido. doido. Ok. É porque tem pessoas que às vezes nem são médicos, né? E falam assim que são médicos. É um negócio esquisito. Aí tem que Uhum. dizer o CRM. Pois é. E aí tem muitas perguntas mesmo. A gente ficou muito feliz porque muitas perguntas apareceram, mais do que a gente esperava até. E, pô, foi massa, porque a gente vai ter muito assunto para falar. Vai ter que ser mais do que uma live, mas a gente vai responder todas as perguntas e fazer vídeos. E a gente vai soltando os vídeos aqui. Então, todo mundo que mandou pergunta aí, fiquem tranquilos que a gente vai tentar responder. A gente vai conseguir. Porque Vai. missão dada é missão cumprida. A gente vai responder todas e vai soltando os videozinhos aqui. E sobre trauma, então, reforçando essa ideia aí que a Nanda está falando, que é bem interessante. É porque todo mundo tem uma ideia do trauma psíquico como aquela coisa que acontece numa guerra, numa catástrofe, num incêndio, numa violência interpessoal lá grave e tudo mais. Mas o trauma também pode acontecer em pequenas doses, de maneira repetida, contínua e assim por diante. Então, às vezes, a pessoa não tem uma história que ela saiba de dizer assim, realmente eu tive uma vida muito tranquila, eu nunca tive um grande problema, nunca fui agredido por alguma outra pessoa, né, algum familiar, nunca passei por algum perrengue muito grave, agudo e tarará. Minha vida é Mas às normal, minha vida vezes, foi normal, nada demais aconteceu. perfeito. Só que não, porque quando a gente estende o conceito, que aí é uma coisa mais do profissional mesmo, né? A Ananda vai explicar aí qualquer dia, não vai ser hoje, mas vai explicar. Mas o trauma ele pode ser definido também como uma dificuldade temporária, temporária não, né? Que ficou, né? Uma dificuldade que o cérebro teve de processar alguma informação, especialmente em seu aspecto afetivo, e isso tem implicações que ficam até o momento em que isso for desfeito. E é para isso que serve a terapia com a qual ela trabalha. E de vez em quando precisa de um suporte do medicamento, e é aí que eu entro.
Então, agora a gente vai falar primeiro de dependência, né? Estou zoando de memória primeiro. Então, Sou uma conta aí. pessoa zen, centrada. Então, estou fazendo assim porque estou sentando de indizinho. A questão da memória, o que acontece? Com o trauma, quando a gente fala da área da psicotraumatologia, né, da perspectiva, o trauma, ele é qualquer situação que cause o cérebro a interromper o processamento saudável, adaptativo da situação que a pessoa está vivendo. E isso acontece por causa de uma hiperativação afetiva, emocional. Então, quando vem uma emoção muito, muito, muito forte, o sistema trava. Isso é café? Estou ouvindo esse barulhinho de quero mais. Ai, meu coração até esquenta. O trauma, então, volta. Para. O trauma, café eu distraio, gente. É porque eu gosto de verdade. Eu acho que eu tenho problema com café. É quando o cérebro, então, está registrando aquela situação, está ao mesmo tempo digerindo a situação difícil, né, que esteja ocorrendo, e emocionalmente a pessoa fica hiperativada. Inclusive, segredo aqui pode até ser por uma emoção positiva, assim, agradável. Também existe isso. Muito interessante. Outro assunto legal pra caramba também. Enfim, e isso trava a habilidade, né? Enfim, o processamento aí do cérebro, de gestão do cérebro, exatamente na questão do arquivamento de memórias. Então, aquela memória que é a memória imediata, a memória de trabalho, a memória de curto prazo, que com alguns dias e noites de sono, principalmente, né, vão passando para a memória de longo prazo, e isso buga, fica tudo atrapalhado, e aquela vivência permanece na área do cérebro de memória de curto prazo, aí, se não for tratada, aí eternamente. No processamento, na terapia de EMDR, né, que é essa que eu faço, a gente trabalha com acesso direto às áreas do cérebro contendo essas redes neuronais aí que têm essas informações da memória. E o que a gente faz é um rearquivamento, muito foda, da memória da área de curto prazo para a área de longo prazo, que é onde ela deveria ir mesmo. E aí fazer parte da sua biografia e você conseguir se lembrar daquela situação sem que ela te traga qualquer ativação desagradável, enfim, disfuncional, né? Ou mesmo, se não é uma situação específica que você fala, foi aquela vez e tal, às vezes não é algo claro, nítido e lúcido, mas que mesmo assim tem um efeito disfuncional para a pessoa, em termos dos disparadores, que a pessoa não identifica que vem daquela rede neuronal, mas vem. E aí, durante a sessão, a gente faz um acesso a essa área do cérebro, a essas áreas do cérebro, e muda o eixo da memória. Só que algumas literaturas aí, algumas áreas aí da literatura mostram que tem certos remédios que influenciam a capacidade do cérebro de fazer essa troca de eixo aí de memória. Então, por exemplo, benzodiazepínicos. A gente vê isso em literatura. Benzodiazepínicos, para o pessoal que, né, não sabe direito o que é, são os calmantes, né, os ansiolíticos aí, Rivotril, Alprazolam, Frontal, Ocadil, mosquito. Ocadil, enfim, daqui a pouco o Heitor conta quais mais comuns, né? Eles, por exemplo, podem travar ou prejudicar esse processamento, tudo que influencie o sono de forma negativa, o sono REM, enfim. Então, muitas perguntas chegaram em torno disso. Então, eu gostaria de saber do senhor doutor, como que fica isso? Certo. O que você acha disso? Boas notícias. Fica bem se for olhado com carinho, assim, com calma. Porque o lance é o seguinte, vamos lá.
Esses medicamentos, os benzodiazepínicos, que o pessoal fala, são medicamentos que têm tarja preta, porque eles têm esse potencial de dependência, que a gente vai falar depois, a história de dependência. Mas Depois. a questão é que eles têm essa função, eles são chamados muitas vezes de ansiolíticos, né, ou tranquilizantes e tal, porque eles têm essa função de esfriar os circuitos que estão relacionados com as experiências de ativação afetiva de tensão, de medo, de ansiedade, de angústia, em certa medida. Acontece que eu acho que o que mais preocupa as pessoas, né, que estão usando em relação à memória é que as pessoas têm medo de que isso atrapalhe o efeito, a eficácia das sessões de EMDR. Porque a história é mais ou menos a seguinte, falando um pouco o que a Ananda falou, só que de um jeito olhado pelo neurologista, é mais ou menos assim. O cérebro tem pelo menos esses dois grupos de eixos de circuitos relacionados à memória e ao afeto. O primeiro eixo, que é mais primitivo, ele relaciona o afeto e a memória de um jeito mais intenso, mais ligado, a ligação é mais forte. E é bem menos consciente, é bem menos fácil de perceber. Ocorre que quando as experiências afetivas ficam travadas lá, que é o trauma, a gente acaba tendo experiências afetivas geralmente desagradáveis, disparadas às vezes do nada, e isso é porque a memória afetiva e do fato estão juntas naquele eixo primitivo, e isso não é bom. Com o tratamento, essa memória vai sendo deslocada para o eixo mais adequado, que é o grupo mais recente, menos primitivo, e aí lá o cérebro consegue desfazer nós em relação ao que tem de ativação afetiva. E isso significa, no fim das contas, que a pessoa tem bem menos sintoma. Uhum. O que é muito massa disso aí é que essa mudança ela vai se incorporando. Então a pessoa vai tipo tendo uma melhora que vai ficando com ela, sabe? Fica, ela é incorporada e ninguém tira dela mais. Isso é maravilhoso. Uhum. E aí, assim, existe um corpo de conhecimento de neurobiologia, eu acho que é uma maneira legal de descrever, que foi estimulado desde a criação dessa terapia MDR, que tem mais ou menos uns 30 anos aí. E aí a neurobiologia foi correndo atrás para tentar fazer dar um corpo de base, né, de embasamento aí. E encontraram muita coisa, tem muita coisa empírica, mas tem muita coisa que faz todo sentido. E isso é especialmente interessante para o neurologista porque a gente vê isso toda hora, porque tem a relação desses sintomas com o corpo também. Então, muitas vezes o sintoma é sentido no corpo e o paciente procura o neurologista porque está, sei lá, com a mão dormente. E no fim das contas, Uhum. depois de ter investigado, examinado e tal, a gente vê que a mão dormente tinha a ver com o jeito que a pessoa vivia lá na infância dela. É muito doido isso, mas o caminho é muito interessante. E aí, beleza. Com muita frequência tem que usar medicamentos para dar um suporte. Esses medicamentos a gente vai ver que eles quase nunca precisam ser para sempre, desde que a pessoa acompanhe bem com os profissionais, aí que é o ponto, mas a gente vai chegar lá. E aí muita gente tem medo, agora voltando para a pergunta inicial, que os medicamentos atrapalhem o próprio processo do EMDR. Então falando nesses benzodiazepínicos, Rivotril, Valium, diazepam, Frontal, Alprazolam, Ocadil e assim por diante, eles são medicamentos que têm em comum essa capacidade de influenciar os receptores GABA, que são receptores que fazem o cérebro funcionar de um jeito mais lento. Então eles meio que dão um rebaixamento global no cérebro. E aí muita gente tem esse medo disso atrapalhar. A questão principal para a gente responder isso aí e ficar tranquila não é a seguinte. O cérebro tem, os neurônios têm, grosso modo do que a gente sabe até hoje, duas grandes formas de funcionar do ponto de vista eletroquímico. O primeiro são os potenciais de ação, que viajam da direção do corpo do neurônio até o final de um axônio da vida, e aí eles viajam num esquema tudo ou nada. Significa dizer o seguinte, o potencial de ação, se ele não for disparado, ele não vai passar, nunca.
Não vai acontecer nada. Se ele for disparado, ele vai passar mesmo que o mundo acabe. Ele passa Uhum. mesmo, ele não tá nem aí, ele vai passar. Ele vai chegar lá no outro ponto. Beleza, por isso que a gente usa esse termo tudo ou nada. Mas existe um outro tipo de regulação que não tem a ver com esse aspecto tudo ou nada. Existe, por exemplo, o potencial que é colocado, o potencial elétrico, né, na membrana dos neurônios, que é regulado de maneira mais alongada, em um prazo maior, e que vai definir qual é a probabilidade de um potencial de ação acontecer. Uhum. Então é mais ou menos o seguinte: vamos supor que o neurônio esteja lá com a membrana dele e ele tenha um potencial lá estável de não sei quantos milivolts. Ele precisa chegar até um potencial um pouco maior para ele poder disparar. Quando ele dispara, é esse potencial de ação tudo ou nada. O que tem que o medicamento vem e faz é influenciar nesse potencial que fica lá de repouso, fazendo com que ele abaixe um pouquinho, ou fazendo com que ele suba mais devagar, que seja mais um pouquinho Uhum. difícil de subir. Então, o que eu quero dizer em outras palavras é o seguinte: o medicamento não traz um efeito para o cérebro que seja tudo ou nada. O medicamento Uhum. não trava as coisas. O que o Sim. medicamento faz é modular, para usar uma palavra mais suave, ele calibra, o Calibra. medicamento calibra. Yes, tá vendo? Transmimento. Então, o medicamento calibra a paradinha para ter mais chance ou menos chance de disparar. Uhum. Então, isso é uma coisa massa, para você já começar a pensar que o medicamento não vai atrapalhar a sua vida de MDR. Você não vai deixar de aproveitar a sua sessão e tal, porque você tomou o medicamento. Segunda coisa bacana é a seguinte: o cérebro é cheio de circuitos de modulação próprios, que são os que muita gente chama de interneurônios. Então você tem o neurônio que vem e o neurônio que vai, mas você tem o neurônio no meio. E o neurônio no meio ele pode atrapalhar a conversa ou facilitar a conversa do neurônio que vem para o neurônio que vai. Certo. Entendeu? Aham. Então, esses neurônios aí que influenciam a conversa, eles podem fazer as coisas ficarem mais fáceis ou mais difíceis, mas eles também não são um esquema tudo ou nada. Uhum. Certo? E por fim, então, duas razões para ficar mais tranquilo com os medicamentos. E tem uma terceira razão massa, que é a seguinte: imagine que quando a gente está sofrido, quando a gente está ansioso, quando a gente está angustiado, aquilo está acontecendo porque tem vários circuitos do cérebro funcionando e tem vários neurônios em cada circuito desses, e são muitos neurônios e são muitos circuitos ao mesmo tempo. Beleza. Quando a gente dá um medicamento, quando a pessoa toma um medicamento, ela faz uma regulação fina no conjunto desses circuitos. Então também é uma Uhum. coisa que não é tudo ou nada, é uma coisa suave. E essa regulação, ela tende a deixar a pessoa, na verdade, mais próxima de uma situação de conforto. E essa situação de conforto, ela é mais favorável para o funcionamento do MDR. Então, na Certo. verdade, o que pega, o que é mais importante, a meu ver, é saber se a situação clínica é boa para usar aquele medicamento. Ou seja, se a Uhum. pessoa está fritando, se ela está fritando. Hiperativada. Exato. Demais. Se ela está De aí. 0 a 10, ela está fora da janela de tolerância dela. Então, de 0 a 10, vamos supor, a janela de tolerância da pessoa significa até onde a pessoa ainda consegue se regular e se acalmar sozinha. Só uma explicação, assim, né, para o pessoal do. Então, de 0 a 10, vamos supor, eu penso assim, se eu estou com uma ansiedade até um 7, é ruim, mas eu consigo me acalmar, respirar e tal, enfim, eu não perco o controle. Depois de 7,1 para cima, eu já sinto que eu vou perder o controle, 10 eu surtei.
Se eu estou mais próximo desse 10, também não acontece o processamento de informação adequado e a assimilação e, enfim, a consolidação de uma memória de forma adequada. E aí o remédio consegue fazer essa down-regulation para para sabe, menino? Para voltar para a janela de tolerância. Então, do 10, não, vê se é isso, não seria tipo assim, se eu tô no 10 e tomo remédio, eu não vou pro 0. E se eu tô no 10, então eu tomo um remédio, talvez aquele remédio me traga para um 7, para um 6, aí eu consigo, sabe, me veio uma imagem aqui de um carro preso na lama, aí vem dar um empurrãozinho assim, e aí o carro vai sozinho. Não é pegar o carro com a mão, tirar ele, colocar lá no asfalto, sei lá, e sim dar aquele empurrãozinho, porque aí ele vai, mas poder trazer a pessoa para um estado neurobiofísico-químico coisico, psicocoisico, onde a pessoa então consiga destravar o processamento natural do cérebro, saudável, adaptativo, para então fazer o resto sozinha ali. Tipo desinfetar um machucado para a pele poder sarar sozinha. Cara, perfeito, perfeito. Isso mostra como o medicamento ele é um suporte nesse caso e ele vai ajudar a pessoa a fazer a melhora usando os recursos que já estão lá. Uhum. Então, aquilo que é E necessário para a pessoa melhorar já está lá. O medicamento só ajuda a posicionar. Diga. deixa eu ver aqui. Tá. E como. Mas. Como é que é essa questão do benzodiazepina, por exemplo, Rivotril, né? Que a gente ouve muito falar assim, o Rivotril. Quando você está tomando Rivotril, a memória pode ficar um pouco prejudicada, ou o processamento de uma situação. Vamos supor que a pessoa não esteja no 10, vamos supor que a pessoa esteja no 7 ali. É, que o Rivotril, por exemplo, pode não, interromper 0 ou 1, não, mas às vezes prejudicar infração, não sei, é, a consolidação da memória, reduzir sono REM, esse tipo de coisa? Certo, vamos lá. Alguém fez uma pergunta aqui. Os remédios fazem os neurônios funcionarem em maior harmonia, então? É uma maneira legal de descrever, sim. Sim. É, agora, é, isso também acontece, dos neurônios funcionarem em melhor harmonia, com os outros recursos. O próprio MDR também faz isso, né? Uhum. Quando a gente faz o manejo do medicamento, e é por isso que é tão interessante como é uma coisa bem caso a caso, por isso que aquilo que a gente adora falar, eu às vezes tento me colocar no lugar do não médico, e às vezes eu olho para o médico falando e falo assim, rapaz, esse cara só pode estar me enrolando. Porque é aquela história assim, cada caso. Vai, ai, égua. Não, tipo assim, aquela coisa que a gente adora falar como médico, né? Cada caso é um caso, tem que olhar cada pessoa, não sei o quê. Pô, o não médico deve olhar assim e falar assim, esse cabra tá me enrolando. Não, mas não tá enrolando. É porque realmente depende de cada caso, porque realmente a coisa é muito sutil. Em outras palavras, é o seguinte: 2 gotas de Rivotril podem não ser nada para uma pessoa, podem ser demais para outra, e podem ser a medida perfeita para uma terceira. Uhum. E essa medida também tende a variar ao longo do tratamento de cada uma dessas pessoas. Uhum. E é por isso que tem que ter o acompanhamento. A gente vai vendo como é que a dose está se comportando, o que Com o precisa médico fazer, para mais, para interessado, menos. né? O médico Sim, esteja realmente interessado ali, né? sim. Para a gente ter é fundamental. Para a gente ter uma chance de resultado melhor, realmente a gente precisa acompanhar a pessoa e ir ajustando isso. Mas enfim, voltando então para a sua pergunta. Vamos supor que alguém estivesse lá no nível 7 Reduz lá o do. sono REM mesmo? Assim, como é que é isso? Assim, o sono REM, gente, para quem não sabe, é a parte que à noite, quando a gente dorme, a gente tem ciclos, né? O nosso sono tem aí ciclos.
onde essas ativações neuronais elas mudam de perfil, é, e aí uma fase do sono chama sono REM, que vem de Rapid Eye Movement, olhos movimentos rápidos, não, movimentos oculares rápidos, é, que os olhos da gente ficam assim, ó, só que fechado, né? Só que assim, ó. E, e aí é quando a gente sonha, por exemplo. E é quando o cérebro está fazendo, principalmente, né, consolidação de memória. A consolidação daquilo que, tempo de reverberação e tudo mais, daquilo que a gente vivenciou no dia, com as coisas lá de trás, das nossas redes que já estão lá e tudo mais. E aí tem algumas. Há quem diga, né, que os benzodiazepínicos influenciem aí, reduzindo esse tempo de sono REM. E que isso pode influenciar a questão de, de formar novas memórias, mas também de redigerir ou reprocessar aquelas que a gente está tentando, de fato, trocar de eixo. Então, responda e eu vou ver aqui as perguntinhas que acabaram de aparecer. Que já estão puxando aí para a questão da dependência, né? Que não vai ter como escapar, não. Falei com você? Tá, que ia vamos ser lá. essa a ordem? A questão da memória. Eu vi que alguém perguntou também sobre se o Rivotril atrapalha aprendizado e aprender uma nova língua. Isso. Vamos lembrar, então, assim, essa resposta que eu vou dar agora para as duas perguntas, ela tem a ver muito com aquilo que eu estava tentando explicar mais cedo de as coisas não serem no esquema tudo ou nada. No cérebro, especialmente com algo tão sofisticado como são esses fenômenos, as coisas vão em gradientes, vão aos poucos. Então não é ou sim ou não, ou aprendo ou não aprendo. Pode acontecer, o que costuma acontecer é aprenda um pouco mais, aprenda um pouco menos. Isso aí até pode acontecer. E é por isso que a gente tem que olhar também de perto cada caso. Mas em relação ao sono REM, olha, uma coisa que é bem interessante do Rivotril no sono REM é que existem uns distúrbios em que a pessoa, por exemplo, tem uma alteração que não consegue ficar parada no sono REM. Porque no sono REM geralmente a gente sonha e o corpo fica parado apesar da gente sonhar. Então o cérebro está funcionando quase como se tivesse acordado, por isso os sonhos são tão ricos e tal, mas a gente está parado aí na cama. Tem distúrbios em que a gente sonha e age como se estivesse acordado no sonho e dá porrada, derruba outra pessoa da cama, esse tipo de coisa. E aí, quando é assim, o Rivotril às vezes chega lá quase no divórcio já, né? Aí às vezes o Rivotril Que isso, eu uma não estava solução. dormindo, pô. Eu não falei isso. O que eu posso fazer? Eu estava dormindo. Eu não sei disso, sonhando. É... tipo isso. Então, nesse tipo de doença, o Rivotril às vezes ele é muito útil porque ele consegue suprimir aquele comportamento aberrante lá físico da pessoa se mexer. Mas isso não significa, veja, que ela vai perder o sono REM. Isso não significa que ela vai deixar de usufruir do que ele oferece, do que ele faz. É justamente essa ideia de agir dentro de uma faixa. É o que a gente tem que ter em mente. Então é possível sim, na esmagadora maioria das vezes, a gente pensar em uma situação de regular as coisas para que você tenha a parte boa, vamos dizer assim. No caso do Rivotril, pode ser para suprimir um comportamento anormal de sono REM, mas pode ser para conter alguma ansiedade, ou sei lá o quê, sem ter necessariamente a parte ruim de prejuízo de memória. Dito isso, sim, é possível que o Rivotril e os seus irmãos farmacológicos atrapalhem sim o aprendizado, isso existe. Agora, isso pode ser manejado com o médico na esmagadora maioria das vezes. É uma questão muitas vezes de você ajustar a dose, por exemplo, ajustar a forma de tomar, ajustar os horários de tomada, ajustar até a marca, às vezes influencia, ajustar o fármaco em si, troca o Rivotril por um outro benzo. Tem mil coisas para a gente poder pensar. Existem pessoas em situações clínicas que a gente acompanha que de fato não conseguem ficar bem com o medicamento. E quando isso acontece, a gente troca, dá outro, usa outro. Existem tantos outros Tem medicamentos. opção, Alguém né? falou aí de algum outro aí, Y aí, um medicamento Z, para indução do sono.
Existem esses Zolpidem. medicamentos para indução do sono que podem E ser bem interessantes melatonina, né? também. Foi perguntado também. Por Sim. exemplo, sim. E vários outros. Então, existem muitos medicamentos que têm essa função de facilitar o sono, vamos dizer assim, seja Uhum. induzindo diretamente, seja diminuindo a tensão e a ativação comportamentais e psíquicas e de pensamento, de ansiedade, tralalá, para que o sono flua de maneira mais fácil. Isso também é Uhum. talhado caso a caso, a gente vê de acordo com o tipo de dificuldade que a pessoa está tendo lá na hora no consultório. Fui Eu sei que discreta. eu sei Fui, que fui discreta. Legal. eu sei que é meio frustrante ouvir isso, né? Assim, tipo, pô, bicho. Mas é porque de fato. Esses negócios de medicamentos, eles são muito, por causa da complexidade do cérebro, eles não são tudo ou nada. Assim, se fosse para escolher uma mensagem para passar hoje, uma só mensagem para lembrar, assim, esquece todo o resto, os medicamentos não funcionam no esquema tudo ou nada. Eles funcionam Uhum. sempre em uma faixa. E é por isso que a gente consegue talhar para cada pessoa, em cada momento, na maioria esmagadora das situações. E é por isso que não é uma boa ideia você descartar o uso do medicamento a priori. Porque o Nossa, é. vizinho Ainda mais teve, hoje que porque o existe irmão teve. perfil farmacogenético, teste de perfil farmacogenético, mas isso é assunto para outro dia, porque não vai dar. Mas Ainda tem existe isso. pessoas, né? Às vezes a gente experimenta uma medicação e aí o corpo, a gente tem efeito colateral, Blair, não gostei, né? Experimenta outra, ai, também não deu certo para mim, aí eu entendo disso. Não, eu não dou certo com remédio. E não é verdade isso. Existe, por exemplo, a gente pode fazer um exame de sangue ou um exame de alergia para ver se eu dou certo ou não dou certo com kiwi. Sei lá, eu, por exemplo. Fui descobrir que eu não dou certo com kiwi, por quê? Porque encheram meu braço de um tanto de coisa e kiwi reagiu. Então, Nossa. antes, para a questão de remédio, não tinha, era só tentativa e erro. Hoje já tem um teste farmacogenético, por exemplo, que a gente pode ver mais ou menos o perfil ali farmacogenético da pessoa, tá, 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 tá. Só que o que que eu quero dizer com isso? Que seria sensacional se a gente tivesse um exame de sangue, por exemplo, que falasse, olha, esse remédio é bom para você, esse é ruim, esse é bom, esse, tarana, esse não funciona, esse funciona. Mas não é assim. Mesmo o teste Então, farmacogenético tem suas limitações, né? sim, É. e é novo demais, enfim. É, o que eu digo, pelo menos para a população geral, assim, é Uhum. novidades. Então, às vezes, demora para encontrar um remédio que vai casar certinho ali, igual escolher sapato. Às vezes demora para achar Ah, aquele certinho é, mas é quase impossível a gente falar, não, eu não dou certo com remédio. Todos os remédios não dão certo para mim. isso É, não faz sentido. Amarílio, muito obrigado aí pela contribuição de novo. O Amarílio, eu me lembro que na outra live ele, pô, fez altos comentários muito bacanas e aqui também do colchão na chegando. porta. É mesmo? É. Mas A gente olha, gosta de doido, né? Mas essa questão a da Marília roleta é russa amigo do aí, pessoal, então eu posso fazer esse tipo de brincadeira quando mentira eu nunca vi. esse lance da roleta russa, ele só tem uma coisa que a gente pode pensar, Marília, que é a seguinte: a roleta russa, ela dá uma ideia de tudo ou nada, né? Tipo, morreu, E viveu. aleatório, né? Sorte, assim. Exato. E Imprevisibilidade total. exato. E não é assim que a gente vê na prática. Na prática, a gente vê que existe uma chance muito maior da gente acertar ou errar de acordo com as informações que a gente colhe na história clínica antes de pensar em uma estratégia de medicamento. E, dois, os efeitos eles costumam ser não no esquema tudo ou nada, mas no esquema dentro da faixa, aumentando na faixa ou diminuindo na faixa. Então, aos pouquinhos para cima ou aos pouquinhos para baixo. Eita, que massa! Bem-vindas ali. Agora foi Aos minha pouquinhos mãe para que entrou. cima. Agora sim, agora Deixa eu tá sentar completo. direito aqui. Peraí, gente, tem que sentar direito aqui. Beleza, cara, legal. Que bom que você gostou. Eu acho que é bacana ter isso em mente, porque isso é uma origem de angústia, que é uma angústia desnecessária para muitas pessoas. De ficar pensando, né? Tipo, o medicamento ou vai me arregaçar de vez e me impedir de aprender as coisas, respondendo agora a história de alguém que falou lá do idioma Do novo. estudo de línguas, aham. Ou concurseiros, enfim.
É, faz muito mais diferença se você estuda ou não do que se você toma medicamento ou não, né? Se você vai para aula ou não. Não, é brincadeira à parte, pode fazer diferença. Tem medicamento que pode, às vezes o Rivotril pode atrapalhar o aprendizado. Mas aí você tem que botar o seu médico na parede para ele dar um jeito de ou ajustar a dose, ou ajustar o jeito de tomar, ou trocar a marca, ou trocar o fármaco, sabe? Para você conseguir ficar bem e Porque conseguir estudar. ansioso também, se está em hiperativação, em ansiedade, enfim, também não vai conseguir estudar e reter a informação direito. O sono Exato. também estará prejudicado, o sono REM também estará prejudicado. É difícil, né? Porque fica prejudicado mesmo. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Temos 20 minutos para falar de dependência, Eita. que é. Então, Struggles. go! Todas as perguntas que não foram respondidas até agora, que tenham a ver com. É... Ângelo tá aí, caraca, Angelão, muito bem-vindo. Uou! Ô, cara, um dos meus mestres. É isso aí, muito legal. Desmes também. É... é meu irmão, pessoal. Ai. Então, a gente vai depois repassar as perguntas, aquelas que não foram respondidas, que tenham a ver com a memória também, aí a gente vai responder prometidos. Nós prometemos. Então, partiu. Igor, meu professor de bike. Cara, quase 2 horas no dia. Tô sensacional, mas vamos. Dependência. Podemos? O mito, o homem. O Ângelo, né? Gente, foca na missão, pelo amor de Deus, tempo. Dependência? Dig, dependência. Tá, então, tem Dependência. uma pergunta aí, manda uma pergunta aí pra gente começar a partir dela. Certo. A questão. Bom, primeiro é o seguinte: quando fala de dependência, na minha cabeça aqui, pelas perguntas que a gente recebeu, nós temos dependência química, que eu não sei o quanto que as pessoas têm essa diferenciação, né, para si, assim, cada um. A dependência química, aquilo que se você toma aquele remédio, aí talvez o corpo pare de produzir determinada substância, enfim, sei lá. E aí você precisa daquela substância para ficar repondo por fora, e, enfim. E a dependência psíquica, que não há uma questão química acontecendo, mas a pessoa ah, é o que o pessoal fala assim, psicológica, né? Assim, a pessoa está viciada, é um vício psicológico naquilo ali. A dependência psíquica, ela, às vezes a pessoa quimicamente o corpo fica sem, mas a pessoa sente e acredita que ela precisa daquilo ali, então ela começa a fazer sintomas, tipo placebo, assim. Então, as perguntas giraram muito em torno de se antidepressivo causa dependência, se os Rivotris da vida causam dependência, o remédio para dormir, os hipnóticos, ou, principalmente o Zolpidem, que é o PATS e tal, que o pessoal mais usa, se causa dependência. O pessoal tem muito medo de começar a usar um antidepressivo, por exemplo, e nunca mais conseguir parar. Ou de usar o antidepressivo, ficar bem, e aí na hora que parar o antidepressivo, ter uma recaída e voltar a estaca zero, e aí precisar ficar tomando ele para sempre, se quiser manter aquele efeito que foi alcançado. Então, conte-nos um pouco sobre a dependência nos fármacos. Go. Beleza, vamos lá. Cara, isso é importante demais, né? Porque muita gente mesmo fica com medo de usar. É muito engraçado. Com frequência no consultório, quando eu prescrevo o medicamento, a pessoa já fala, eu não vou usar isso aí não, que causa dependência e tal. Aham. E aí tem que tirar um tempo para poder explicar um pouco como é que funciona, né? Vamos respondendo as perguntas que você colocou aí, falando dos fármacos que a gente consegue desenvolvendo. Primeiro vamos falar dos fármacos que têm um potencial de causar dependência física ou química e tal. Por exemplo, o Rivotril, que é de tarja preta e é por isso que ele tem tarja preta. O que acontece é que o Rivotril e os medicamentos da mesma família, eles podem, em algumas pessoas, veja, podem, não significa que eles vão, a gente vai chegar a isso aí, mas eles podem, em algumas pessoas, a depender de vários outros fatores, mudar o jeitinho lá que os neurônios disparam, porque eles se encaixam lá nos receptores que fazem o neurônio disparar de um jeito maior, menor, mais
frequente ou menos frequente, mais intenso ou menos intenso. E se em algum momento a gente para de usar o medicamento, aquela mudança que ele tinha feito lá dos receptores, ela faz com que a pessoa sofra sintomas óbvios no corpo. Então são sintomas físicos. A pessoa Uhum. tem, por exemplo, sei lá, começa a Suadeira. ficar suadeira, ou começa a ficar tremendo sem parar. Uhum. Mas claro que isso geralmente é acompanhado de sintomas de sofrimento subjetivo também, né? Tipo, quem é que Principalmente fica se ela não confortável sabe o que com está uma... acontecendo. Exato. Vem uma coisa Porque eu do acho que as nada. pessoas têm um medo daquilo que vê nos filmes, ou até mesmo em conhecidos, que são, que têm dependência química por drogas ilícitas. E aí a gente vê nos filmes, por exemplo, a pessoa em abstinência que amarram o sujeito, e aí a pessoa alucina, e entra em angústia, e tem desespero, e fica agressivo e quer pegar, sei lá, metanfetamina, ou crack, ou seja lá o que for, e usar e tal, e tem que ser amarrado e segurado. E é uma coisa muito assustadora, né? E quando fala assim, não, esse remédio tem risco de viciar, aí a pessoa já ativa essa lembrança do filme, assim, nu. Eu vou ter sintoma de Entendi, abstinência. entendi, entendi. Então, o que a gente vê na prática? Que quase sempre que eu vi essa situação de dependência acontecendo foi quando a pessoa usou o medicamento de maneira inadequada. Como é que é isso? Ou a pessoa usou o medicamento por um tempo longo demais, ou ela usou numa dose que não era a dose adequada, geralmente uma dose maior do que a adequada. Geralmente ela não usou o medicamento dentro de um plano de tratamento conduzido por um médico que mexe com aquele tipo de medicamento. Então a pessoa muitas vezes tomou por conta própria. Infelizmente no Brasil hoje você consegue comprar qualquer medicamento, eu imagino, sem ter passado pelo médico. De algum jeito você consegue encontrar. Então Uhum. chove aí de pessoas que conseguem comprar Rivotril sem ter nem passado pelo médico. Isso é Ou bem... pega da avó, aí continua pegando da avó, aí pega com a amiga, e aí pega com... nananã. Sim. Isso é uma coisa muito. Eu não consigo encontrar outra palavra agora, desculpa a grosseria, mas isso é muito burro, porque a pessoa está perdendo tempo. Em vez de ela ir com um profissional que mexa com aquilo, que vai fazer o plano terapêutico em que aquele medicamento pode ser parte da solução, ela fica patinando em um uso que é inadequado, que é ineficaz, de certa forma, para a pessoa. Uhum. Porque, assim, o Rivotril, por exemplo, que a gente usa com alguma frequência, o Rivotril, ele, quando é prescrito, ele é prescrito dentro de um esquema, dentro de um plano. Então ele tem uma data para começar e uma data para terminar. Ele tem uma dose, uma faixa de dose que a gente pretende usar, que a gente sabe que tem uma chance grande de ajudar sem atrapalhar. Ele praticamente Uhum. sempre é usado em conjunto com outro medicamento ou outros medicamentos que vão fazer um efeito de prazo maior, que é um efeito que vai permitir que a gente tire o Rivotril ali na frente. Então, Uhum. o E de Rivotril bem preferência em utilizado, conjunto com uma, perdão, te interromper, mas em sim, conjunto com uma psicoterapia, quando é uma questão aí, né, de psicocoisas, porque se está fazendo as duas questões, faz a psicoterapia e o acompanhamento, né, com os fármacos aí, com, com os fármacos você não é um fármaco, você é o médico que prescreve fármaco. É, mas se a pessoa está tomando aquele remédio e ela sente que ela precisa mais, aquela dose está pouca, enfim, e ela não quer, às vezes, é, não sei, tem medo, às vezes, de não. Estou pensando aqui em questões de consultório mesmo, assim, da pessoa falar, se eu falar com o meu médico, ele vai acabar aumentando a dose, eu vou ficar mais dopada, ou enfim. É, a terapia vai poder ajudar a lidar até com com essa angústia ali da pessoa sentir que vai perder o controle do próprio tratamento. O meu médico vai me... Muitas vezes o médico não explica o que, que ele está dando ali de remédio para a pessoa. Ele prescreve, entrega a receita e fala, toma. E a pessoa, ela fica com medo por desconhecer o que é que ela está tomando.
eu não sei, eu já perdi a conta de quantas vezes a pessoa às vezes vai ao médico, aí chega de volta na terapia e fala: o meu médico me passou esse remédio aqui. Eu falei: ele te explicou como é que funciona, o que que você vai fazer? Não. Você começou a tomar? Ai, não, eu tô com medo ainda. Então senta aqui, deixa eu te explicar. Aula de anatomia mesmo. Vou pegar um papel e vou desenhar para você. Ó, esse remédio, a substância, ela vai entrar, vai fazer isso aqui. Aí vem o neurotransmissor, faz isso aqui. Ah, entendi. Ah, então isso faz com que você sinta uma agitação às vezes, tá? Mas isso é o remédio, não é a ansiedade. Tá, 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 tá. Ah, agora eu entendi. Não, então tá. Então eu vou tomar, e se eu não adaptar, eu falo que eu quero baixar a dose, subir a dose, enfim. Então, Cara, legal, esqueci porque eu legal. comecei a Isso. falar disso. Mas Mas achei eu vou pegar importante o na gancho de hora e volta aí. continuei. É. Foi Enfim. importante. Porque a ideia é assim, ó, como médico, a gente sempre tem um plano quando a gente prescreve o medicamento, ou os medicamentos, porque com alguma frequência a gente prescreve mais de um, né? Muitas vezes, por exemplo, um plano que é razoavelmente frequente é um Rivotril da vida entra como uma coisa de efeito mais rápido, agudo, para deixar a pessoa mais confortável com uma maior rapidez. E a gente inicia Uhum. um outro, assim que possível, às vezes no mesmo dia que passa o Rivotril, que vai fazer o efeito mais longo, mas que vai demorar um pouco mais para começar o efeito, por isso que a gente não começa só ele, põe o Rivotril para já começar a melhorar, vamos dizer assim, e lá na frente a gente vai retirar. Quando a pessoa tem dúvida, ela tem que perguntar para o médico. A gente tem que ter a disposição de explicar. Muitos de nós, a gente já vai lá e explica antes da pessoa perguntar até, né? Em Uhum. geral, por exemplo, eu tendo a tentar explicar pelo menos uma ideia geral da estratégia de Porque dá medicamentos. pra ver quando a pessoa tá insegura ali. A pessoa recebe a receita. Ah, tá. Assim, acho que, poxa, Ela não é já olha assim, possível. ela Eu transparece. vejo o meu paciente chegar no consultório, eu sei que ele não começou a tomar e que ele tá inseguro ali. Então, assim, Sim, isso eu acontece sei que sim. eu sou mestre Yoda e vejo tudo, mas acho que não é tão difícil assim. Angustiado está É, você, percebo eu, você diz, né? tipo isso. Pior que tem gente que eu falo desse jeito mesmo, é porque as palavras Mas, vão chegando igual uma salada e vão saindo. pois é, mas então tem isso. A questão da dependência, ela é muito menos arriscada do que parece quando você está usando o medicamento dentro de um plano que está sendo orquestrado pelo médico. Uhum. Então, primeira coisa, bote seu médico na parede, pergunte mesmo, pergunte, pergunte. Quando a gente tem um plano mais ou menos bem desenhado, fica mais fácil da gente até explicar. Então, a gente em geral gosta de E, explicar. e perguntar mesmo, né? Assim, então tá, doutor, e qual que é o plano de tratamento para mim? Simples Isso, assim. Qual que é meu plano de pronto. tratamento, então? A gente vai fazer o que primeiro, depois o que? Como é que é no longo prazo aí? Médio e longo prazo, como é que é meu plano de tratamento? O médico, ele, ele vai falar, ah, ok, aí ele explica, ele tem isso ali, né? Sim, exatamente. Então, essa é a parte Apareceu. da. Ah, Hum, não, eu ia falar que apareceu um comentário ali em cima sobre. A pessoa colocou assim: eu não consigo dormir porque eu fico pensando que eu não tomei o remédio para dormir. E aí eu tenho que tomar o remédio para conseguir parar de pensar que eu tenho que tomar o remédio. Que seria talvez certo. a dependência psíquica. É É, exatamente do que eu vou falar agora, exato. Então, pegando o aham, gancho. Então, tirando essa parte mais física, mais grosseira e tal, que você vê que dá para entender melhor e ficar mais relaxado com isso, conversando com o médico que está prescrevendo, tem a parte da questão da chamada dependência psíquica. Aí entra, primeiro, a fundamental participação da psicoterapia. Porque enquanto o medicamento muitas vezes dá uma espécie de suporte para deixar a pessoa mais confortável e mais talhada, mais preparada para aproveitar melhor a psicoterapia em si vai ser o caminho em que a pessoa vai construir a sua forma de viver e de funcionar, que vai ser uma forma mais saudável e que vai ter menos sintomas. Isso é um processo que vale a pena trilhar, porque lá na frente ele sempre é bom. Na verdade, não só lá na frente, né? Cada dia ele é um pouquinho melhor. e desativar os disparadores, né? Perfeito. Ao longo do processo, vai desativando as bombinhas, desativando as bombinhas, desativando as bombinhas, e a vida vai ficando cada vez melhor ao longo do tempo. Acontece que faz parte do adoecimento, muitas vezes, que vai ser resolvido na psicoterapia, esse lance de ficar preocupado com o medicamento,
preocupado se dormiu, se vai dormir ou não, porque se tomou medicamento ou não, e mil outras preocupações que aparecem, né? A gente tem uma criatividade grande para se preocupar, a gente consegue se preocupar com qualquer coisa. Uhum. E aí é necessário falar sobre essas preocupações com os profissionais que você está acompanhando, porque a gente tem um conjunto de ferramentas para lidar com isso. É ou não Exato. é? Exatamente. Essa questão, por exemplo, de ficar pensando no remédio, é tão comum de ficar a pessoa ficar pensando no remédio para dormir e aí não conseguir dormir porque está pensando no remédio para dormir. Às vezes até está com sono, mas de tanto de não tomar o remédio, fica, será que eu estou dormindo? Não, mas agora eu já tinha que estar dormindo. Não, mas agora eu tinha que estar dormindo. E o remédio está ali. Será que eu tomo remédio? Não, mas não sei se tomo remédio. Nós temos na psicoterapia ferramentas, mais ferramentas para lidar com isso. Essa questão específica, por exemplo, é Uhum. tão simples e rápido de desativar isso aí, Que massa. é muito, que se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, dava pra fazer aqui, assim, que essa questão Todo mundo específica ali, né? dormindo, vamos lá. Quase isso. É, e aí essa questão, então, não havendo essa dependência química, a psíquica, a gente tira de letra. Mas a gente tem que saber que ela existe. Então a pessoa tem que Sim. contar e falar, estou tendo isso. O que Sem nos ficar leva a com uma medo do questão. remédio. E também sem ficar com medo do profissional. Tem uma coisa interessantíssima, Nanda, não sei se você já viu isso. Às vezes o paciente está comigo e com o psicólogo. E aí, Uhum, o que é geralmente uma coisa que é bastante frequente, que é bem funcional e que faz sentido, que é bem inteligente, blá blá blá. uhum, Aí, às vezes a pessoa tem algum tipo de pensamento negativo sobre uhum, algum momento da psicoterapia ou sobre o psicólogo em si mesmo. E a pessoa, uhum. 2 minutos restantes. Aí a pessoa vem e conta pra mim, e aí eu mostro pra ela, você precisa falar disso para o psicólogo, porque isso é material para você Sim, explorar e sair melhor, né? Às vezes a sim. pessoa fica com medo de falar para um profissional, porque assim, pô, eu vou magoar o profissional. Não, cara, Não. não existe nada que a gente não esteja preparado para ouvir. Você tem que falar qualquer coisa, por mais bizarra, esquisita que ela pareça, você tem que falar. É ou não é? Uhum, exato. E a gente vê esse efeito também, né, do outro lado, da pessoa falar, ai, eu fiquei com medo de perguntar pro médico, ficar incomodando, Oh, sabe? meu Deus. E aí a gente fica, vai, por favor, fala, o médico ele não vai te morder, ele não vai te xingar, ele não vai te atacar. Eu vou lá, se ele fizer qualquer coisa, eu vou lá. Mas fala com ele. É, Oh, falta um né, minuto, a gente tem que se despedir. então, 53 segundos. A gente ai, vai responder as ah, perguntas todas que estão. Eu vou usar 20, vou te dar 30. A gente vai responder todas as perguntas que não foram respondidas ainda. A gente vai fazer 1.437 vídeos e vai soltando aqui, fiquem tranquilos. E a gente vai. A gente não vai morrer essa semana, então a gente vai fazer novas lives no futuro. Cuidem-se, comam bem, durmam bem. É contigo, Ananda. isso aí, pessoal. Obrigada por assistir a gente hoje. Dá seu like, clica. Como é que é aquele prêmio? Deixa seu like, inscreva-se no canal e indica pros amigos. Não tem um negócio assim, gente, vou ter que Tem aprender médico isso aqui. que morde. Vai pro GTV, vai pro GTV. Vai pro GTV. E vai pro GTV. Não, não, Bom perguntaram se fim vai de pro GTV? semana, pessoal.